Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Unimed Sorocaba, cada vez maior, cada vez melhor. Prohidro, fazendo história e construindo tecnologia. E JC Moraes, assessoria e empreendimentos imobiliários. Olá, estamos começando mais um Raízes da Espanha em Sorocaba. Para a decepção dos torcedores espanhóis, a eliminação precoce da Espanha enterrou de vez o sonho de ver La Roja ser bicampeã mundial na Copa do Brasil. Nem mesmo a vitória de 3-0 em cima da Austrália conseguiu melhorar os ânimos esfriados pelos resultados contra Holanda e Chile. Enquanto isso, as temperaturas na Espanha começam a subir com a chegada do verão. Com o sol radiante até a noite, as férias escolares e a chegada de turistas estrangeiros, a Espanha tornou-se um dos destinos mais badalados da Europa. Há muitos locais para se eleger nessa charmosa estação. Desfrutar as férias bebendo uma canha ou sangria e ainda comer tapas e pinchos sob o sol faz com que as praias sejam as localidades mais concorridas, como a Costa do Sol. Perto de Alicante se encontra La Costa Blanca, com a famosa Benidorm. Para quem gosta de mergulhar, La Costa Brava e Costa Dourada é um excelente fundo marinho. As Ilhas Baleares de Maiorca, Ibiza e Menorca, localizadas na costa oriental, são consideradas as joias do Mediterrâneo. Perto da costa africana, no Oceano Atlântico, as ilhas vulcânicas das Ilhas Canárias, Gran Canária, Fuerteventura, Lanzarote e Tenerife são opções magníficas. Mas para quem prefere passeios culturais, visitar Barcelona e sua moderna e animada vida noturna, ou conhecer a vibrante cidade mediterrânea de Valência, ou ainda a capital Madrid e seus fascinantes museus, e também degustar o melhor da gastronomia espanhola, faz da Espanha uma recordação inesquecível. Outras recordações inesquecíveis são os acontecimentos das nossas vidas que nos fazem ser o que somos. Saber que há um lugar para perpetuar todas essas lembranças é muito importante. Resgatar histórias antigas e relembrar as mais saudosas memórias sempre é um prazer para quem revive bons momentos. Constatar que angústias e sofrimentos fazem parte da vida de todas as pessoas. Pensando assim, o Raízes da Espanha em Sorocaba fez um passeio para mostrar o caminho que se pode percorrer para escrever as páginas históricas que nos ligam aos nossos antepassados e assim deixar um legado de orgulho para as novas gerações. Esse espaço é a Casa de Espanha Dom Felipe II, um centro cultural que resgata, preserva e transmite o patrimônio histórico do imigrante espanhol em Sorocaba. Hoje nós retornamos à Casa de Espanha para mostrar as atividades realizadas nesta entidade fundada inicialmente com o propósito de ser o referencial da cultura espanhola, criando cursos e elaborando projetos culturais e sociais, não somente para atender os descendentes espanhóis, mas também a comunidade de Sorocaba, por entender que a cultura e o conhecimento não têm fronteiras e, desta forma, retribuir o acolhimento que tiveram dos sorocabanos. No hall de entrada da sede administrativa e financeira e exposição permanente está o mapa de origem das famílias espanholas em Sorocaba. Uma obra criada pelo artista plástico Francisco Stein e baseada nas pesquisas do historiador Sérgio Coelho.
Aqui são feitos os processos de cidadania, buscas de certidões na Espanha, envio de documentos para legalização a Itamaraty e orientação para obtenção de passaporte espanhol. No andar superior está a sala de leitura e a biblioteca Dom Quixote, com exemplares de livros espanhóis e nacionais, além de DVDs disponíveis aos associados. Nas dependências também acontecem algumas atividades como roteiro educador, onde as crianças das escolas municipais visitam a casa e aprendem sobre a imigração espanhola no município. No prédio anexo, no Espaço Cultural, hoje em exposição, a Oficina da Gás Natural Fenosa é o local que se realizam as atividades relacionadas à Espanha, tal como a primeira exposição de fotos das famílias espanholas em Sorocaba e o Taller de Castanholas. É nesta sala que a Biblioteca Dom Quixote promove mensalmente o Cuentos para Sonhar, uma tarde de leitura e interpretação de contos, poemas e histórias em espanhol, com o objetivo de incentivar e aperfeiçoar o idioma. E programe-se, a próxima edição do Cuentos para Sonhar acontece no dia 19 de julho, às 15 horas, com a leitura da obra El Libro de Arena, do escritor Jorge Luis Borges. Taller de Espanhol para Ninhos, o primeiro passo para o aprendizado da língua espanhola e o curso de espanhol que é ministrado por uma professora nativa. Na cozinha, além dos preparativos do tradicional almoço de domingo, que reúne as famílias da comunidade para saborear pratos típicos espanhóis, é gravado o quadro de gastronomia do Raízes da Espanha em Sorocaba, onde logo mais você vai aprender a fazer uma receita deliciosa de biscoito espanhol. Mas antes, vamos conhecer a história da família Caiuela. Aguarde aí porque é só no próximo bloco. Residencial Lago dos Ipês. Sucesso absoluto de vendas. Oportunidade única. Um loteamento fechado, repleto de lazer, pertinho do centro de Itapetininga, com terrenos a partir de 150 metros quadrados. Tudo financiado em até 120 meses, direto com a construtora. Visite o plantão de vendas e aproveite. Em Itapetininga, na Avenida Venceslau Brás, esquina com José Gomes de Camargo. Ou acesse lagodosipês.com.br. Família Unimed Sorocaba, hein? O mistério da vizinha solteira. A vizinha do 51 veio pedir carona pro seu Nivaldo pra ir pro hospital da Unimed. Diz que tava indisposta. Ela tava com coisa. Sabia que tem táxi, seu Nivaldo? Eu falei na cara dela que você precisa não é pronto-socorro, não. A Unimed tem PA em consultório. Você liga, marca médico no mesmo dia, do lado da sua casa. Aí não precisa da carona do seu Nivaldo. Deixa a dona Benê saber disso. Unimed Sorocaba. Nossa vida é cuidar bem da sua. Quer trocar de carro? Então venha para o Grupo Automec e conheça os últimos lançamentos da Chevrolet. Cruze, Cobalt, Sonic, Spin, Trailblazer, Onix e novo Prisma. O maior grupo Chevrolet do interior paulista. 3 lojas em Sorocaba. Visite grupoautomec.com.br. Em 1905, um ex-soldado da Cavalaria do Exército da Espanha e sua família vem para o Brasil. Conheça agora a história dos Caiuela. Os meus avós, Francisco e Maria, ele era soldado da cavalaria na Espanha, na qual ele permaneceu 12 anos lá. E aí ele pediu a baixa para vir para o Brasil, em virtude da crise que existia lá na Espanha. Veio com os 3 filhos, Francisco, Maria do Rosário e Pedro. Saíram lá, creio que em setembro, porque meu pai, na ocasião, estava com 5 meses, aí vieram num navio com as maiores dificuldades da época, não sei o tempo, talvez mais de 20 dias deve ter demorado para atravessar o Atlântico, né? Até chegarem no Porto dos Santos, aí vieram para a Casa do Imigrante, e de lá foram, acredito, que tinha tipo de comprador mais ou menos, né? Que eles separam, esse grupo vai para mim, esse para cá, aí eles vieram para a fazenda São José do Letreiro, em Avaré, que hoje essa fazenda, em virtude do desmembramento,
Essa fazenda pertence ao município de Arandu. Se eu não me engano, foi em 84 que foi desmembrado. Aí eles foram para a fazenda trabalhar lá como escravinhos brancos, né? Colhendo café, plantando, tudo que era necessário fazer na fazenda. Meu pai deve ter ajudado pouco, porque eles vieram para Sorocaba em 1915. Na ocasião, ele estava com 10 anos. E vieram todos para cá. Aí, quando eles vieram para cá, eles foram morar aqui nos Llanos de Martim, que fica aqui, para baixo da Raposo Tavares, aqui, onde perto da Rua Chile, Paraguai, onde tem o campo, Canto do Rio. Aí, nessa ocasião, ele comprou dois terrenos, um na Rua Santa Maria e outro na Rua Cervantes. Mas, em 1919, eles compraram um sítio lá na Caputera. O meu avô mais o co-sogro, o seu Francisco Garrido. Aí ficaram lá, morando, plantaram, inicialmente lavoura, né? Aí fizeram as plantações de laranja, até que começou a produzir e começaram a exportar a laranja. Nessa época da exportação da laranja, que depois veio uma praga, meu pai Pedro já estava casado com a mãe Angelina, que também foi a única que nasceu no Brasil, que ela nasceu lá na fazenda São José do Letreiro, onde os meus avós, o Francisco e a Maria, moravam. Então eles se conheceram lá. E os pais da minha mãe, o Antônio e Maria, vieram para Sorocaba em 1921. E vieram também aqui para a Rua Cervantes, aí minha mãe começou a trabalhar em Votorantim e ela saiu para casar em julho de 1936, quando foi o casamento deles. Aí ela foi morar para Caputera e aí começou a vida a dois lá, né? Ela ajudando meu pai na lavoura, fazendo os serviços domésticos todos, né? E cuidando. Aí eu nasci um ano depois, meu irmão Antônio nasceu 2 anos depois e o meu irmão Francisco Caçula nasceu 8 anos depois, em 1945. Aí nessa época, né, já deixando de lado a laranja, né, que acabou, aí eles começaram com as lavouras miúdas, né, essas outras plantações, mas fizeram pomar de manga, de limão galego, de romã, de maçã, pera, mamão, tudo isso eles plantavam além das outras plantações, né? Aí meu pai vinha ao mercado quase que diariamente trazer a mercadoria, né? E nesse meio tempo a gente ainda era criança e estudava aqui no grupo da Árvore Grande. Nós íamos pé no chão, né? Pé 2 aqui, era lá na Rua Padre Lessa, que depois foi o 3º DP, hoje nem sei o que tem mais lá, né? Então nós, os 3 filhos aqui do meu pai Pedro e Angelina, nós não conhecemos a minha avó paterna, que era a Maria, porque ela faleceu no dia 15 de novembro de 1929. E os meus pais se casaram em 1936. Inclusive, o meu irmão caçula, Francisco, não chegou a conhecer nem a avó Maria, que faleceu em 29, e nem o meu avô, Francisco, que faleceu em 15 de novembro de 44. E o meu irmão caçula nasceu em 31 de dezembro de 45. Então, eu, com 7 anos, eu entrei na escolinha rural, lá na Caputera, e minha professora chamava-se Ana Maria Belucci. Após isso, eu me recordo, quando criança, o que meu pai fazia. Ele criava porcos, matava os porcos, que eu tinha pavor de segurar, que não tinha quem ajudasse. Mas ele tinha uma pontaria ele lavava a pata dianteira do porco, aí ele enfiava a faca certinho no coração, e minha mãe segurava a bacia lá para parar o sangue, para fazer a morcia, né? Aí, com a água fervendo, passava a faca no lombo do porco, tirava toda a pele e o pelo dele. Aí depois estendia o porco lá numa tábua grande, abria, tirava toda aquela barrigada,
A gente tinha que lavar as tripas, que eu detestava. Depois minha mãe fazia o chouriço, aí meu pai picava toda a carne, temperava, minha mãe fazia a linguiça, derretia o toicinho, aproveitava os torresmos, né, a pururuca, e com aquelas resíduos, aquelas coisas, inclusive fazia um sabão. Comprava soda e fazia sabão caseiro, eu colocava naquelas latas de 20 litros, quando estava seco, abria, cortava e usava o sabão. E após isso, meu pai fazia as plantações dele, vinha vender aqui no mercado com a carroça. Tinha uma mula que chamava Montanha, eu era criança, eu me lembro, depois ela morreu. Aí ele comprou um outro que chamava Penacho. Aí ele vinha com a carroça vender como se fala, a colheita, né, no mercado. E o fiscal da prefeitura, ele ia e contava quantas caixas. Tinha uma taxa que eu não me lembro, 2 centavos, né, naquela época. Aí ele contava quantas caixas tinha, cobrava. Aí meu pai ficava lá esperando o mercado abrir, que era às 7 horas que abria. Aí ele entregava para os fregueses que tinham banca dentro do mercado, e após isso ele ia fazer entrega nas quitandas. Era Comendador Oetre, Menino Matarazzo, era tudo longe. Aí ele voltava para casa. Quando ele ia para o mercado, ele saía de casa às 9 horas da noite e voltava no outro dia, pela hora do almoço. Ele almoçava e deitava para descansar. E minha mãe e nós, crianças, nós colhíamos a fruta, deixava tudo prontinho para no dia seguinte ele fazer a nova entrega. E lá na Caputera havia vários carroceiros, os sitiantes, então eles iam mais ou menos como se fosse, como eu diria, um atrás do outro, né? Como que a gente fala mesmo? Então eles vinham pela estrada lá da Caputera, que era outro traçado, não é o atual, não havia Raposo Tavares nem nada, então eles vinham direto, desciam a Avenida São Paulo, que não era Avenida São Paulo, era a Rua Siqueira Campos. Naquela época todo o trânsito do sul descia a General Carneiro, atravessava o centro da cidade, pegava a Siqueira Campos e ia, porque não existia a Castelo Branco. Só aqui a Raposo Tavares, que nem tinha nome, não era nem Raposo Tavares. Mas eu também me lembro que meu pai, quando solteiro, ele foi aprender, ele era autodidata, ele nunca esteve numa escola. Ele tanto escrevia em português, uma letra maravilhosa, sem erros, como até hoje a gente comete. Ele escrevia em espanhol, ele fazia tanta coisa. Ele fez eles chamavam de arteça, sabe? Onde se amassa o pão. Então ele fabricou essa arteça, ele amassava o pão para minha mãe toda semana, guardava-se um punhado daquela massa para fermento para a próxima fornada, né? Vamos dizer assim. Aí guardava. E ele escrevia também, ele era muito amigo do Alfredo Najib. Era alguém aqui da cidade, né? Então ele escrevia num jornal que existia aqui, o Repórter. E ele escrevia essas fofocas da juventude, e o pseudônimo dele ele assinava AM, que era Aviador Misterioso. Deve existir ainda no gabinete de leitura, né? Então, nesse meio tempo, ele vinha com o Progresso de Cária aprender a tocar violino lá na Rua São Bento. A cadeia, antigamente, era lá na Rua São Bento. Acho que ele dizia que era perto do Correio, atual central lá, né? Então, ele vinha. E ele colocava meia sola em calçado, ele fazia canecas, ele fazia tanta coisa, viu? Meu pai era maravilhoso. Então a gente lembra tudo isso daqui, às vezes dá um branco, a gente volta a lembrar, tem tanta coisa. Ele desenhava muito bem, ele fazia mas tanta coisa, viu, que eu vou te dizer, viu? Então, após a morte do meu avô, em 44, o meu pai, eram 3 irmãos, então meu pai comprou a parte do irmão e da irmã, e nós permanecemos lá no sítio, seguindo a rotina
diária lá até março de 58, quando nós mudamos aqui para a cidade. Lá nós ficamos 10 anos. Nesse meio tempo, em 63, meu pai se aposenta. Mas ele continuava indo lá no sítio, né? Colocamos um caseiro um espanhol que não deu certo. Aí, em 66, meu pai vende o sítio para o Manuel Rios Miranda, que era filho do nosso vizinho mesmo, era divisa com o nosso terreno. Aí nós viemos para cá. Em março de 68, nós mudamos aqui, na Campos Sales. Com a venda do sítio, meu pai construiu 2 casas, pulando uma aqui, essas 2 que tem aqui, eram nossas aqui. Meu irmão falei para você, né, que era desenhista arquitetônico, e aí ele fez as plantas das casas. Aí minha mãe faleceu em 20 de fevereiro de 88 e meu pai no dia 17 de julho de 96. Então aqui nesse meio tempo aqui, né, após então o falecimento do meu pai em 96, em 2003 o meu irmão Antônio faleceu. O meu irmão Francisco, que é o caçula, mora em São José dos Campos. Ele vai completar agora, dia 31 de dezembro, aniversário dele. E eu, a mais velha, Maria Caiuela Pérez, com 76 anos, bem vividos e sofridos, estou aqui. Agora que vocês já conheceram a história da família da Dona Maria Caiuela, vão conhecer também a receita de um biscoito tradicional da confeitaria espanhola. Confira no próximo bloco. A Prohidro é uma empresa especializada em produtos industriais de grande porte que atua no mercado desde 1988. Sua equipe de profissionais interage com as necessidades e expectativas do mercado nacional e internacional de forma decisiva na concretização de grandes projetos industriais. Para isso, a Prohidro utiliza uma completa infraestrutura no canteiro de obras, funcionários altamente capacitados e um permanente compromisso com a excelência. Prohidro, fazendo história e construindo tecnologia. Espanha de hoje, um tradicional biscoito da gastronomia espanhola. Quem vai mostrar pra gente o passo a passo é Eunice de Oliveira, descendente de espanhóis. Eunice, seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Obrigada. Muito bom você ter aceito o nosso convite. Obrigada. O que você vai fazer que é tão delicioso e tão tradicional na Espanha? O mantecal. O mantecal, tá. Isso. E quais são os ingredientes do mantecal? 500 gramas de banha. Banha de porco? De porco. Tá. 500 gramas de açúcar e 800 gramas de farinha. Essa receita é a receita completa ou é a minha receita? Eu faço assim ou então eu faço dobrado a receita. Ah, dobrado, tá certo. Então, como é que você começa? O que você coloca primeiro aí pra elaborar o biscoitinho? Coloca a banha. Daí você coloca o açúcar. Daí você vai amassar. Vai amassando. Só para lembrar vocês que essa receita aqui vocês podem conferir na nossa página do Facebook, Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Enquanto isso, nós vamos aprender aqui qual que é o ponto ideal para colocar os mantecaus para assar.
Você vai mexendo. Isso, até sumir todo o açúcar aqui com a absorver banha. tudo com a Isso, banha, né? Isso. Aí a hora que absorver tudo, você começa a colocar farinha. Tá, a farinha aos poucos? Isso. Tá certo. Tem umas receitas que elas são modificadas, né? Você tá usando a banha de porco, mas tem gente que usa gordura hidrogenada. Isso, pode ser Qual também. que é a diferença? Olha, tem gente que prefere mais a de porco, né? Que fica mais forte um pouco. Tá certo. Você conhece a origem do mantecal? Não. Então eu pesquisei um pouquinho, então eu vou contar para você, pra gente saber qual é a origem do mantecal. Ele é originário da Andaluzia, tem 2 cidades lá que disputam o título de serem as precursoras, mas é o seguinte, tinha muita criação de porco, sobrava banha de porco. Então o que eles faziam? Armazenavam e misturavam aí com açúcar e com a farinha. Qual é o plus do mantecal? Que a esposa de um vendedor descobriu que se ela assasse, eles permaneciam por mais tempo sem estragar. Eles se conservavam com mais tempo. Então ela, feito isso, entregou para o marido saiu vendendo e foi um estrondoso sucesso. E aí espalhou-se pela Espanha toda. E a Eunice também tem coisas para contar pra gente aqui, que é da família dela, né? Essa receita aí é tradicional da sua família. Quem que ensinou para você? Minha avó. Sua avó, tá. E ela fazia quando você... Fazia na época de Natal. E junto com essa bolachinha aqui, a gente tomava anisete. Anisete é muito gostoso. Muito mas aqui bom. no Brasil as pessoas também tomam com café, né? Toma. Pode ser servido depois do almoço, à tarde, né? Isso. Com café, com chá, fica muito bom. E aí, quando que você começa a acrescentar a farinha? Agora eu já vou colocando a farinha. Tá, aos pouquinhos? Isso. Tá bom. Eunice, agora que a massa tá quase no ponto, explica o que a gente precisa entender para ficar certinho, para assar, para ela não ficar duro. O que a gente tem que ver agora aí? Então, agora ela vai começar a desgrudar da sua mão. Daí já tá dando ponto. Tá. Daí você já vai fazer as bolachinhas, né? Aí você fica amassando até ela desgrudar. Isso, é. Precisa descansar? Não. Não precisa? Não precisa. E a forma precisa ser untada? Não, também. Não precisa? Não. É porque já é gordura, né? Não tem problema de grudar. Não, Agora, conte uma coisa pra mim. Da onde é a sua família? Meu avô era de Málaga e minha avó de Almeria. Eles vieram casados? Não. Não se conheceram aqui no Foi Brasil? aqui, Aqui em Sorocaba? Foi. Ah, tá. E é da sua parte da sua mãe ou do seu pai? Da minha mãe. Da sua mãe, tá? Porque a parte do seu pai não é de descendentes Não. espanhóis? Não. Ah, tá certo. E eles vieram para Sorocaba diretamente? Vieram. Sempre moraram na Vila Hortência? Isso. Ah, tá. Então a gente vai voltar aqui pro ponto. Já tá na hora? Já. Tá. Já tá. E o que a gente faz agora? Deixa descansar ou não precisa? Não, não precisa. Tá bom. Então, agora é só fazer. como é que eu sei que tá o ponto? Mostra aí. Ele vai desgrudar, ó, da sua mão, Tá. né? Ó, fica assim, ó, sem ficar toda a farinha embaixo. Tá. Então deixa eu mostrar como é que fica aqui, ó. Já não gruda, tá? Bem lisinha já a Isso, massa. Então modela. Modela. Então vamos modelar. Eunice, tem tamanho certo, ideal para fazer o mantecal? Não. Não tem? Aí depende do tamanho que você quiser. Tá. Só você não pode colocar ele muito junto porque ele cresce. E daí você pode colocar com goiabada, pode ser com ovo. Goiabada é uma adaptação brasileira, Isso, né? E eu também soube que na Espanha algumas pessoas colocam erva doce, por causa que é a gordura do porco, para ficar mais digestivo. Também acho que são variações, isso, né, do mantecal. Mas esse aqui é o mantecal original. Isso, esse é. Tá certo. A receita dá, em média, quantos biscoitos? Então, essa receita aqui dá uns 60, 65. 65 Isso, biscoitinhos, tá? Se fizer nesse tamanho, Isso, com desse tamanho tamanho, bom, né? Agora, se você fizer maior, dá menos. Tá certo. Eunice, agora que a gente já está terminando aqui a primeira forma, me fala uma coisa, você falou que essa receita é a sua avó que te ensinou. Como é que ela passou? Foi sua avó, passou para você e você ensinou suas filhas? Me conte essa história. Não, minha avó passou para minha mãe. Certo.
E minha mãe passou para mim. Tá. E as suas filhas? E agora eu passei para minhas filhas. Isso que é bom, né? Preservar a tradição familiar. Isso. Então, terminou aqui. Terminou. Então, agora nós vamos conhecer a arte de decorar. Explica agora. Agora você pega a gema. É só gema? É só a gema. Gema batida? Isso, você bate a gema. Você coou também a gema? Coei. Coou, tá. Daí você vai pondo. Tá. Aí fica decoradinho, bonitinho. Fica. Gema amarelinha. Se você quiser, pode colocar goiabada. Aí vai do gosto. É a variação da pessoa que... Do jeito que gostar. Isso. Né, Eunice? Na sua casa você só faz assim? Só assim. Tá bom. Agora que você já terminou de decorar e já pré-aqueceu o forno, você pré-aqueceu por quanto tempo o forno? Uns 10 minutos. Ah, tá. É só lembrar que os mantecaus vão ser assados num forno usando gás natural fenosa. E aí você deixa lá por quanto tempo? Uns 20 minutos. 20 minutos. Então, vamos pôr pra assar? Vamos. Vamos lá então. Agora que o mantecal já está assando há algum tempinho, me fale por que não pode permanecer tanto tempo no forno assim o biscoitinho. Porque senão ele resseca e racha tudo. E também ele fica duro. Ah, fica duro. E além de que... Isso, daí ninguém vai gostar. Além de que pode queimar também, Queima, né? Então agora que já passou os 20 minutos, nós podemos ver se está pronto. Vamos conferir? Vamos. Então vamos lá. Eunice tá com uma cara espetacular. E o que agora você faz? Ele tá quente, precisa esperar para esfriar, para desenformar? Não precisa. Tá. Então você vai tirando e colocando no pratinho para enfeitar. Então vamos fazer isso aí? Vamos. Vamos lá. Agora a gente vai encerrar decorando aqui o prato. Tá. Para poder saborear. Tem gente que come quente, tem gente que come frio. Frio. Tá certo. Aí vai do gosto. Tá quentinho ainda, né? Vamos ver. Muito bom mesmo. Hoje nós vamos acompanhar com o café. Outra oportunidade a gente vai experimentar com a anisete. Com a anisete. Eunice, eu já quero agradecer a você, a sua presença aqui, você ter participado do nosso programa, trazendo essa receita familiar e dizer que você pode voltar aqui quando você quiser. Nós queremos agradecer a sua companhia, dizer que o anisete que acompanha o mantecal vai ficar para um próximo programa. Nós temos um encontro marcado. Até mais! Programa Raízes da Espanha em Sorocaba. Um oferecimento Automec, o maior grupo Chevrolet do interior paulista. Unimed Sorocaba, cada vez maior, cada vez melhor. Prohidro, fazendo história e construindo tecnologia. E JC Moraes, assessoria em empreendimentos imobiliários.